Glória. Eu perguntei, Antonílio, é benção. Eu perguntei, Silas, maravilha. Aí o Elielson falou assim, rapaz, o Eric vai pregar aqui também, acho que eu vou ficar aqui. Eu falei, rapaz, aleluias. Ô glória, amém. A gente está bem acostumado aqui de ouvir boa palavra. Estenda suas mãos para cá. Tá bom, pastora, tá tudo bem aqui. Ah. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, aqui está o teu servo ungido, Deus, que vai trazer a boa semente nesta noite. Entrego ele nas tuas mãos. Usa ele como porção dobrada, Senhor. Deus, alimenta o teu povo nesta noite com a tua palavra, Senhor. Dá-nos alma no altar, Senhor. Usa o teu servo de forma poderosa, Senhor. Eu entrego ele nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, a paz do Senhor. Deus seja louvado por essa noite. Obrigado. Deus seja engrandecido. Para mim é uma honra estar convosco pela primeira vez. Eu quero iniciar os meus agradecimentos, louvando a Deus pela vida do pastor Daniel Gonçalves, que foi quem nos fez o contato. Cheguei aqui, eu perguntei para ele se ele era irmão de um pastor amigo, antigo, parece bastante. Ele confirmou. É um prazer estar conhecendo o senhor pessoalmente. Quero desejar os parabéns também. Ele me cedeu 4 dias e falou, escolhe um desses dias para ministrar. Eu escolhi a segunda e ele falou, bem-aventurado, você vai pregar no meu aniversário. É um prazer. Que Deus abençoe a vida do senhor, tá bom? Agora sim eu quero elogiar esse rebanho tão lindo. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, que Deus abençoe cada ovelha. Não posso deixar de mencionar a sua digníssima esposa, que me recebeu com tanto carinho, que está ali cuidando da minha. Que Deus abençoe, tá bom? Que Deus abençoe a todos os amigos que por aqui passaram. E eu acredito que, por mais que você já ouviu tanta coisa boa, Deus ainda tem algo de bom para falar com você. Você acredita nisso? Escute. Eu não posso deixar de mencionar também a minha fiel intercessora, minha escudeira, missionária Priscila, conhecida do nosso pastor. Que Deus abençoe a vida da minha esposa. Quando ela chegou na porta da igreja, ela quase me fez voltar para casa correndo. Por quê? Porque ela viu que a foto do cartaz era o mesmo terno e gravata que eu vim hoje. Você sabe como é que é mulher, né? Vocês que são mulher sabem como é que é esse negócio. E ela disse, como é que você não prestou atenção que mandou a mesma foto do terno que você veio? Que Deus abençoe a vida da minha esposa. Mas vamos lá, irmãos, feito as considerações, pegue a sua Bíblia, por favor, e abra comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Se é de costume se pôr de pé, se ponha. Se é de costume ler sentado, pode ficar à vontade. É do jeito que o pastor de vocês ensinou. Vamos estar lendo capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Que Deus abençoe o amigo tecladista. Eu falo amigo porque uma das primeiras pessoas depois do pastor que eu faço amizade quando eu chego para ministrar é o tecladista. Que Deus abençoe a sua vida. Prega comigo aí, tá bom? Em nome de Jesus. Capítulo 15, a partir do versículo 11. Texto bem conhecido. Você que encontrou, por favor, diga, eu encontrei. Maravilha. Vamos lá. Versículo 11 em diante nos diz o seguinte. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles lhe disse ao pai: Pai,
dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu entre eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou a sua herança, vivendo irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Foi e achegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos seus campos apacentar porcos, e ele desejava encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 22 e 23 para fechar. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E assim começou a festa. Pode tomar o seu assento. Meus amados, esse texto que nós lemos no capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11, é muito conhecido da igreja, é de conhecimento nosso, porque trata-se da parábola do filho pródigo. Apesar de ser conhecido, Deus me tem confiado uma mensagem e eu acredito que Ele há de falar com você. Quero te pedir apenas alguns minutos para você entender o contexto dessa parábola. Esse texto se trata de uma composição de 3 parábolas que se inicia a partir do capítulo de número 15. Primeira coisa que nós precisamos notar ou frisar quando vamos ministrar sobre parábola é que toda parábola aplicada na Bíblia, descrita na Bíblia, ela foi ministrada acerca de um contexto histórico-cultural que não é o nosso. A nossa cultura de hoje não tem nada a ver com a cultura em que essas parábolas foram inspiradas. Então eu quero te convidar a viajar comigo alguns anos atrás e entender um pouquinho dessa cultura para entendermos o que Jesus quis ensinar através das parábolas. Primeira coisa, o porquê que Jesus contou as parábolas do capítulo de número 15. Lá no versículo de número 12 você vai ver que há um grupo de pessoas que se achega a Jesus, a saber, os publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos, jovem pregador? Publicano era um judeu comum que recebia de Roma o ofício de cobrador de impostos, mas todo publicano era tido como traidor da pátria, porque além dele cobrar do seu próprio povo, normalmente o publicano roubava do seu próprio povo. E quem eram os pecadores? Pecadores eram os marginalizados da sociedade, os que não cumpriam os rituais religiosos no templo, os que não andavam segundo a lei, eram chamados de pecadores, e toda sorte de pecador daquela época. Jesus está recebendo esse tipo de pessoa, a qual a sociedade exclui. E quando Jesus recebe essa gente, há uma indagação que parte dos fariseus e escribas. Fariseu, você sabe que eram os religiosos, os que cumpriam os rituais, e os escribas eram os conhecedores da lei,
os que escreviam a lei e narravam a mesma. Esses, por sua vez, estão reclamando por que Jesus se assenta com publicanos e pecadores. Porque o vosso mestre recebe esse tipo de gente que a sociedade exclui. Os fariseus e escribas se esqueceram que Jesus, no princípio do seu ministério, já havia dito: eu não vim para aqueles que são, eu vim para aqueles que são doentes. Jesus também disse: eu não vim para aqueles que se acham justos demais, eu vim levar os pecadores ao arrependimento. E o primeiro pré-requisito para ser aceito por Jesus é entender o quanto eu sou pecador e doente, e saber que só Ele tem a cura e a salvação, remissão para os meus pecados. Sim, eles entenderam que Jesus tinha a solução, enquanto os fariseus religiosos e os escribas não entendiam nada. Aí eles vão reclamar. Como resposta, Jesus vai contar 3 parábolas. Mas por que eu li só sobre a parábola do filho pródigo? Porque Jesus vai colocar 3 personagens principais e vai dar lição para todos que estão envolvidos nesse contexto. Por quê? Porque o pai dessa parábola é uma representatividade do próprio Jesus que está falando, enquanto o filho pródigo, o filho rebelde, representa os marginalizados, publicanos e pecadores, e o filho mais velho representa os fariseus e escribas. Já de antemão, os fariseus e escribas se achavam os santos, os separados, mas na representatividade da parábola foram os únicos que ficaram de fora da festa, porque fariseu entende muito de religião, escriba entende muito de lei, mas nem fariseu e escriba entende nada de graça. Eu vou repetir: fariseu entende de religião e escriba entende de lei, mas quem entende de religião e de lei não entende de graça. É por isso que ficou de fora. Aí Jesus parece que pega todo mundo e coloca dentro do mesmo contexto. Aí vai ensinar lição para geral. Aí Jesus começa: um pai tinha 2 filhos, e certo dia esse filho olhou ao seu pai e disse: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Analisando o contexto histórico da época, eu percebi 2 verdades aqui. A primeira é que esse filho tem um pedido a fazer ao seu pai. A ideia de Jesus é essa: o filho vai se achegar ao pai para fazer um pedido. E você percebeu a primeira palavra que ele diz? É justamente a palavra pai, é justamente o chamar de pai. E naquela cultura da época, um filho se dirigindo ao pai, dizendo a palavra pai na frente de qualquer pedido, primeiro, ele estava colocando a comunhão na frente da necessidade, ele estava colocando a comunhão na frente do pedido. Quando um filho chegava chamando de pai, ele estava demonstrando afeição, ele estava demonstrando intimidade. Aí logo após demonstrar tanta afeição e intimidade, o filho vai fazer um pedido ao pai. Eu vou usar uma figura de linguagem que todos aqueles que são pais vão entender. Quem não é pai é filho, então vai entender do mesmo jeito. Você já viu um filho quando quer pegar, receber ou adquirir algo que só o pai tem para dar? Ele procura a melhor forma possível de se achegar. Você que tem filho sabe como é que é. Quando teu filho quer tirar alguma coisa de você, quer pedir algo que só tu tem para dar, ele se achega da forma mais preciosa possível. Toma benção, elogia, brinca, faz carinho. Aí o pai que conhece ele vai dizendo: pode pedir, eu sei que tu está querendo alguma coisa. É comum, todo filho, quando quer receber algo do seu pai, ele gera uma espécie de intimidade, ele cria uma espécie de ambiente que não é comum, não é todo dia que ele faz. Ele criou aquilo porque ele quer receber algo que só o pai tem para dar. O filho vai criar esse ambiente e logo após vai falar: pai, me dá a minha parte da herança. Eu estou dizendo para você que esse moço está criando um ambiente de intimidade,
movido por sua necessidade. E antes que você me pergunte, pregador, é pecado criar comunhão com Deus movido pela necessidade? É claro que não. Quem nunca intensificou as suas orações depois que uma porta se fechou? Quem nunca começou a buscar no monte depois que entrou no deserto? Quem nunca se aproximou de Deus depois que o negócio apertou? Isso é coisa de filho. Quando o negócio estreita, quando o negócio aperta, é pai nas consagração, é pai nas vigílias, é pai nos congressos, é pai nas madrugadas, é pai nas manhãs com Deus. Isso é coisa nossa. Quando estamos no aperto, criamos esse ambiente com o Pai. Só que o problema não é você criar intimidade movido pela necessidade. O problema é o que vem depois. Após receber a sua parte, ajuntou tudo que era seu e foi para uma terra distante. Aqui está o detalhe: não há problema em criar comunhão com o Pai movido pela necessidade. O problema é não sustentar a intimidade depois que a necessidade for suprida. Eu vou melhorar porque alguém já recebeu. Não tem problema em buscar a Deus quando a porta se fecha, quando a enfermidade aparece. O problema é parar de orar, parar de buscar, parar de pagar preço depois que o Pai lhe dar o que você pediu. Eu não sei como é que você vai receber esta palavra, mas eu preciso pregar. De repente, pastor Daniel, alguém aqui, algumas ovelhas, que não é de hoje, que está dizendo: Pai, abre a porta, Pai, faz um milagre, Pai, me abençoe. E está tanto tempo clamando Abba Pai, e parece que o Pai não dá, o Pai não entrega, o Pai não abençoa. Na ideia desses filhos, o Pai não está dando é porque não quer abençoar, mas o Pai sabe o que te move estar aqui dentro, e Ele me trouxe aqui para te dizer: eu não te entreguei ainda, não é porque não quero te abençoar, eu não te entreguei ainda, é porque não quero te perder. Pocalaia, choremia, reminte da racia. É melhor te ter aqui dentro com a porta fechada do que abrir a porta e te ver ir embora. É melhor te ver aqui dentro no deserto do que te tirar do deserto e te perder. O calamanche tereme na racia, o camarraciteria, vai melhorar. Escuta, esse filho se achegou ao pai, e o subterfúgio que ele vai usar é esse: da herança que me pertence. Ele está dizendo: a herança é minha, eu tenho direito a ela. Claro que tem. Todo filho legítimo vai ser portador da herança quando for comprovado o óbito do pai. O que esse filho está pedindo nessa cultura aqui é terrível demais, porque o seu pai ainda está vivo, e ele, quando pede a herança, ele está dizendo ao seu pai: o senhor está vivo, mas para mim o senhor morreu. Eu estou desejando a sua morte, eu quero que o senhor morra, porque eu quero a minha herança. E ele vai dizer: ela me pertence. Ela pertencia a ele, sim, mas ainda não era o tempo de entregá-la. Tudo que eu quero que você entenda é que existem heranças que te pertencem, mas por mais que a herança pertença a você, o tempo ainda pertence ao pai. Oh meu Deus, a herança é tua, mas o tempo nunca foi teu. O tempo ainda é de Deus. Ele dá na hora que Ele quer, Ele faz na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Ela me pertence, te pertence, mas ainda não é o tempo. Escuta, eu estou dizendo para você que esse pedido era um pedido vergonhoso. Era como se o filho estivesse desejando a morte do pai. E o pai, mesmo sendo vergonhoso, a Bíblia diz que o pai lhe dá. E não passou muito tempo. E agora fica bacana. Ele pega a sua parte da herança e vai para uma terra distante. Vai para uma terra longínqua. E sabe o que a Bíblia diz? Desperdiçou a sua herança, vivendo irresponsavelmente. Você percebeu que
tudo aquilo que ele recebeu do Pai, ele está desperdiçando. Por que ele está desperdiçando? Porque não tem como manter os benefícios que recebemos através da intimidade quando há distância. Eu vou melhorar. Tudo aquilo que você recebeu através da intimidade vira desperdício a partir do momento que a intimidade acaba. O que a intimidade te proporcionou, só a intimidade pode sustentar. O que a intimidade te proporcionou, só a intimidade pode preservar. Ele vai embora, ele sai da casa do Pai, e agora começa a gastar, começa a desperdiçar, e no momento que ele está perdendo tudo, ele vai se achegar a um cidadão. Parece que esse cidadão é do bem. Eu não vou focar no cidadão, porque hoje não é para jovem, hoje é para as irmãs. Parece que esse cidadão é do bem, pastor Daniel, porque ele vai dar um emprego para o moço, ele vai dar um trabalho para o moço, mas não é um trabalho muito bom, porque ele vai cuidar de porcos, e judeu não cuida de porcos, judeu cuida de ovelha, e na lei de Moisés é ridículo cuidar de porcos, na lei de Moisés é imundo cuidar de porcos. O que está acontecendo é que esse cidadão está colocando esse moço da parábola a se submeter a uma situação humilhadora, e como se não bastasse, está cuidando de porcos. Agora vem a parte bacana, ele vai desejar encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam. Escuta isso: se pastor Daniel pede um obreiro para trazer um copo d'água cheio para mim, e eu pego a jarra cheia de água e coloco sobre esse copo, o que vai acontecer? Transbordar, porque todo recipiente cheio transborda. Recipiente cheio não enche, transborda. Quando a Bíblia diz que ele desejava encher, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o moço estava vazio. Que o moço estava vazio. Agora escuta isso daqui, que é para você adorar com vontade. Aonde é que ele está no momento que ele sente o vazio? Dentro do chiqueiro. Uma das maiores características que Satanás faz quando pega um crente vazio é jogar na lama, jogar no chiqueiro. Quando o diabo encontra um crente vazio, ele coloca na lama, no chiqueiro, na porta da barraca, na prostituição, no baile funk, na vida do crime. Mas escuta, eu duvido o diabo levar para a lama um crente que está cheio, um crente que está cheio, um crente que está cheio. Só quem está cheio esta noite, levanta a sua mão direita. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: se for necessário, eu te encho aqui hoje, mas o diabo não vai te jogar na lama. O diabo não vai te jogar na lama. Oh, meu Deus. Camarrace Nubrifa si camante terremina raia. Lemin cante uremina raça, ergue a camante te. De repente você está dizendo: mas como é que pode? Saiu daqui, foi parar lá. Como é que pode? Desviou e está desse jeito. Só foi parar no chiqueiro porque estava vazio. O diabo não leva crente cheio. O diabo não desvia crente cheio. O diabo não arrebata da casa do Pai crente cheio. E hoje a proposta de Deus para você não tem opção. Ou você se enche, ou você se enche. Mas vazio tu não volta. Vazio tu não volta. Escute, eu amei isso aqui, porque no momento do vazio, ele vai desejar encher. Só que eu peguei pelo menos 8 traduções diferentes, para eu tentar enxergar esse moço se enchendo da comida do porco. Só que eu não encontrei, em nenhuma tradução está escrito que ele comeu, está escrito que ele desejou. E há uma diferença muito grande entre desejar e saciar o seu desejo. Ele desejou, mas no momento de saciar, a Bíblia diz que ele caiu em si. E no momento que ele cai em si, ele vai retomar algumas lembranças.
E qual é a lembrança que ele vai ter? Prestou atenção na leitura? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Eu achei muito bacana isso, porque quem está se lembrando do pão é alguém que está vazio, gente. No momento do vazio, ele vai retomar lembranças. E quando eu li o texto, eu percebi que na casa do pai tinha sandália, na casa do pai tinha anel, na casa do pai tinha vestimenta, na casa do pai tinha tudo que o pai tem a proporcionar. Agora escuta, no momento em que o vazio vai retomar a lembrança, por que ele não lembrou de sandália, de anel, de vestimenta, da casa? Ele só lembrou do pão. É porque o vazio não se recorda daquilo que não tem poder de tirar o vazio. O vazio vai se recordar justamente do que tem poder para arrancar o vazio. Eu não sei se você vai receber isso aqui. Eu não sei como é que você vai pegar esta palavra. Eu estou te dizendo que na casa do pai tinha muitas coisas, mas nem tudo que o pai tem para dar tem poder para arrancar o vazio. Fica triste com o pregador, não. Não tem coisa pior do que alguém que está vazio, olhando para a casa do pai pedindo carro, olhando para a casa do pai pedindo chave, olhando para a casa do pai pedindo emprego. Escuta isso aqui: o pai dá emprego, mas emprego não arranca vazio. O pai dá carro, mas carro não arranca vazio. O pai dá casa, mas casa não arranca vazio. Hoje o pai me trouxe aqui para te dizer: de repente o carro não vem, a chave não vem, o emprego não vem, mas já tem pão na mesa. Já tem pão na mesa. Só quem veio buscar pão receba. Só quem veio buscar pão se alimenta. Só quem veio pregar pão. Hoje o pai tem pão para a sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ô pregador, por que ele lembrou do pão? Porque sandália não arranca vazio. Por que ele lembrou do pão? Porque anel não arranca vazio. Não tem coisa pior do que você bater no peito e falar: conquistei a casa, mas ainda estou vazio. Conquistei o carro, mas ainda estou vazio. Conquistei a vitória, mas ainda estou vazio. Hoje o pai me trouxe aqui para dizer para alguém, de repente não é para todo mundo: quem sabe a tua vitória não vem, quem sabe o que tu pediu não vem, mas quer saber de uma coisa? Vazio para casa tu não volta. Aleluia. Vazio para casa você não volta. Escute, ele vai cair em si, e agora ele vai fazer um plano: levantar-me-ei. Eu vou ir ter com meu pai. Eu sei que a igreja está muito ligada, mas redobre agora a sua atenção. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer para ele: pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Gente, olha como mudou, hein? Quando saiu de casa, me dá, eu tenho direito, eu quero. E agora está voltando: não sou digno. E quando saiu de casa a palavra era me dá, dá-me. E agora na volta a palavra é trata-me. Sabe o que esse moço está me ensinando? Sabe o que esse moço está me ensinando? Quando eu saí, eu pensei que recebendo dádivas resolveria o problema do tratamento que eu preciso. Mas ao retornar, eu entendo que dádiva não trata ninguém. Então eu não preciso de dádiva, eu preciso de tratamento. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso é o que ele quer falar com o pai. Mas agora ele vai voltar. Você lembra que eu comecei a parábola falando que há uma cultura em que a mesma foi escrita? Na cultura da época, e eu sou tão bacana que eu gosto de citar nas minhas fontes, para aqueles que gostam de ler, parábola de Lucas, de Kenneth Bailey, você vai encontrar essa informação. E antes que você me pergunte quem é Kenneth Bailey, pregador, é um historiador que foi para Israel, morou 30 anos lá, só para te dar essa informação que eu vou falar agora. Naquela cultura, quando um filho desonrava o seu pai,
Quando um filho fazia o seu pai passar vergonha, ele estava desejando a morte do pai, ele estava apagando da sua memória a existência do pai. E em contrapartida, há uma cerimônia naquela cultura. Essa cerimônia é chamada de Quesazar. Que cerimônia é essa, pregador? A cerimônia é simples. O pai pegava um vaso, ia até a porta da cidade, tacava esse vaso no chão e gritava para todo mundo ouvir: assim como meu filho me desonrou e desejou a minha morte pedindo a herança, eu estou quebrando esse vaso. E como esse vaso se quebrou, para mim também está quebrada a minha comunhão com esse filho. E também existia uma nova cerimônia, ou uma outra cerimônia. O pai pegava uma espécie de vestimenta, ou algo que pertencia ao filho, colocava em cima do esquife, e iria realizar um cortejo fúnebre simbólico. Quando alguém olhava para o esquife e perguntava: você vai enterrar quem? Aí o pai dizia: é simbólico, já que o filho desejou a minha morte, por meio dessa cerimônia que a cultura me permite, eu também estou desejando a morte dele. Isso se enquadra na cultura em que Jesus está ministrando. Agora, sabe o que eu acho bacana? Que Jesus vai continuar e vai dizer: e o filho se levantou, e quando ele ia para o seu pai o avistou de longe. Enquanto a cultura diz que o pai deveria esquecer para sempre, que o pai deveria tratar como morto, Jesus está dizendo: o pai o avistou de longe. Eu acho muito lindo, porque Jesus está pregando para fariseu e escriba. Fariseu e escriba entende de cultura muito mais do que eu, entende de lei muito mais do que eu. E na ideia de quem ouve a parábola, o que se passa é: esse moço não existe mais, esse moço não vive mais. No coração do pai, ele deixou de existir. Aí Jesus vai dizer que o pai, o avistando de longe, saiu correndo ao seu encontro. E isso é bacana, porque quem entende de cultura está esperando esse pai tratar o moço como morto, mas o pai nunca teve esse moço como morto. O olhar do pai é como se o pai estivesse dizendo: tu pode ter me tratado como morto, mas dentro do meu coração tu nunca esteve morto, tu sempre esteve vivo. Escuta isso aqui para você adorar com propriedade. Não tem coisa pior do que um fariseu querer tratar como morto aqueles que o pai ainda tem como vivo. Oh glória! Não trate como morto aqueles que o pai ainda tem como vivo. O fariseu está dizendo: está morto, não prega mais, está morto, não canta mais, está morto, não lidera mais, está morto, não adora mais. Aí vem o pai correndo: está vivo, vai voltar a pregar, está vivo, vai voltar a adorar, está vivo, vai voltar a celebrar. Só para a raiva do fariseu, só quem está vivo aqui essa noite celebre a vida. Oh, eu queria que você levantasse as duas mãos para o céu. Terrébria. O pai me trouxe aqui para te dizer: independente da fase, independente do processo, independente do deslize, eu ainda conto contigo. Para mim tu ainda está vivo, para mim tu ainda está vivo. Oh Deus. Vamos caminhar aqui para a gente fechar. Ele vai voltar, mas esse moço tem um problema muito grande. Por que ele tem um problema muito grande? Porque quando ele pediu a herança, ele não envergonhou só o pai, ele envergonhou todo o vilarejo em que o pai habita. Ele envergonhou a casa, a família. E a lei não pertence ao pai, a lei pertence aos homens. E se você pegar Deuteronômio, capítulo de número 21, a partir do versículo 15, você vai pegar essa informação. Naquela época, quando um filho agia de rebeldia contra o pai,
era o pai, gente, guarda isso. Deuteronômio diz: era o pai quem pegava o filho pela mão. Quem pegava o filho pela mão? Quem pegava? Quando um filho errava feio contra o pai pegava o filho pela mão, levava até a porta da cidade. Por que na porta? Porque os juízes julgavam na porta, e o pai iniciava a sentença contra o próprio filho. O pai chamava os anciões. Isso aqui não é a cultura, é a Bíblia. Deuteronômio 21 diz, e dizia: esse filho pecou contra mim, esse filho é rebelde, eu estou autorizando o cumprimento da lei sobre esse filho. Escuta, e Deuteronômio ainda diz mais, que o pai não só autorizava o cumprimento da lei, como também era aquele que dava a primeira pedrada. Ninguém poderia atacar pedra antes do pai. O pai que dava a primeira pedrada. E a primeira pedrada do pai estava dizendo: pode dar início ao cumprimento da lei, porque o pai já deu a primeira pedrada. Você lembra para quem que Jesus está pregando? Para fariseu e escriba. Conhece tudo de Deuteronômio. E enquanto Jesus diz que o pai avistou o filho e saiu correndo na frente, a ideia que ecoa na cabeça do fariseu é essa: preparem as vossas pedras, porque o pai já saiu correndo na frente. Depois que o pai der a primeira pedrada, logo após vai ser a nossa. Ninguém mandou tu vir, Silas. Se põe de pé, me ajuda a pregar. Ô glória, fica aí. O Silas é o filho, está na porta da cidade. Aí Jesus fala que o pai saiu correndo ao encontro do filho. O fariseu já preparou as pedras, porque na lei diz que quando o pai der a primeira pedrada, logo após os fariseus dão as demais. Mas para vergonha de quem entende de lei, o pai saiu correndo na frente. Enquanto todos esperavam, o pai exerceu o chicote da lei, o pai exerceu o abraço da graça. Eu estou dizendo para você que o pai deixou de cumprir a lei para poder cumprir a graça. A graça! Ei, camanchutéria, reminda, raciérgia. Fariseu não entende nada. Fariseu não entende de graça. Eu gosto da Bíblia, pastor Daniel, porque fariseu está esperando Jesus falar que o pai exerceu a lei. Fariseu não entende Romanos, capítulo 3, versículo 20, que diz: ninguém será justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Fariseu não entende Efésios 2:8, mas pela graça sois salvo por intermédio da fé, e isso não vem de vós. Aleluia, aleluia, aleluia. O pai saiu correndo na frente, e eu achei bacana, porque a expressão sair correndo não está no texto à toa. Por que que o pai sai correndo? Porque o filho, para entrar nesse vilarejo, tem que passar pela porta, e é na porta onde acontece o julgamento. O pai sai correndo, porque na ideia do pai ele quer encontrar o filho primeiro que os cumpridores da lei. Tudo que eu quero que você entenda é que depois de errar, depois de falhar, depois de cometer um delito, a graça sempre vai correr para te alcançar primeiro que a lei. Eu estou dizendo para você que a graça tem pressa. A graça tem pressa. E Ele me trouxe aqui para dizer a alguém esta noite: eu tenho pressa em te levantar, eu tenho pressa em te renovar, eu tenho pressa em te colocar de pé, eu tenho pressa em te encher de novo. Vamos lá? O pai vai sair correndo. Senta não, Silas. Pregador, quando vai ouvir pregador, ajuda. Fica aí. O pai sai correndo. E para o pai correr nessa cultura é vergonhoso. Por quê? Ele tem que cingir os lombos. Só que o pai não está nem aí de passar vergonha pública.
Você vai entender o porquê que o pai não está nem aí para a vergonha pública. O pai sai correndo, eu não vou nem te abraçar mais, porque já estou suado mesmo. O pai abraça o filho, abre os braços aí, filho. O filho está de braços abertos. O pai abraça o filho. Só que esse abraço do pai tem pelo menos 2 mensagens. Quantas mensagens? Quantas? A primeira mensagem é: como eu tenho autoridade para dar o cumprimento da lei, ao te abraçar, eu estou te absolvendo do cumprimento da lei. Só que tem um porém: a lei não é do pai. E segundo a cultura, quando o pai absolvia o filho, vem a segunda mensagem: o pai tomava a culpa do filho para si. O abraço do pai aqui, o pai está dizendo: além de te perdoar, eu estou tomando a sua culpa para mim. Sabe o que o pai estava dizendo? Fariseus, já que você entende de lei e sabe que eu estou adquirindo a culpa para mim, a partir de hoje, se tiver que cuspir, cospe no pai. Se tiver que pendurar na cruz, pendura o pai. Se tiver que colocar coroa de espinho, coloca no pai. Se tiver que crucificar, crucifica o pai. Mas com uma condição: o meu filho será livre para voltar para o vilarejo. O meu filho será livre. Será livre. Só quem é livre, só quem é livre, celebra, 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 celebra. Tu está dentro do vilarejo hoje, porque o pai levou a sua culpa. Oh, calamante, eu não te pedi isso, eu vou te pedir somente agora, de forma bem tranquila. Olhe para alguém que está do teu lado e fale: tu não sabe o que te custou a tua entrada no vilarejo aqui hoje. Tu não sabe o que custou a tua entrada. Tu não era digno de entrar aqui. Tu não era merecedor de entrar aqui. Tu não tinha parte com esse ambiente. Sabe por que tu está aqui? Porque o pai levou a tua culpa, porque o pai levou a tua transgressão. Então pare de bobeira, não fica com esse negócio: se eu não sentir, eu não adoro. Se eu não tiver vontade, eu não adoro. Não era nem para você estar aqui, já que você veio, então faça valer. Então Oh meu Deus, oh meu Deus. É por isso que eu gostei do louvor que as irmãs cantaram aqui. Tem gente que não entende por que pregador grita, por que pregador corre, por que pregador pula, manda levantar a mão, manda baixar a mão, manda ficar de pé. Eu faço tudo isso porque eu sei da onde ele me tirou, eu sei da onde ele me... Se você não é grato a Deus, não precisa. Mas se você é, celebre com autoridade, porque se eu, Eric Gabriel, pudesse colocar um versículo, Silas, no meio desse abraço, pastor Daniel, o versículo que eu colocaria é Isaías capítulo 53, versículo 4 em diante. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e hoje pelas suas pisaduras tu é livre para entrar no vilarejo. Tu é livre para entrar no vilarejo. Tu é livre para entrar no vilarejo. Deixa eu fechar. Depois disso tudo, você lembra do que ele ensaiou? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabe o que esse menino está pedindo ao pai? Eu não quero que o Senhor me tenha como filho, eu quero que o Senhor me receba como um trabalhador da tua casa. E antes que você me pergunte o que é um trabalhador é um profissional contratado para exercer funções na casa do pai. O pai contrata ele e ele exerce funções porque ele é profissional. O filho, quando volta, ele está dizendo: pai, eu quero ser um trabalhador. Sabe o que o pai falou? Nem lhe deu resposta. Olhou para um servo e falou: vai buscar uma sandália para esse menino. E eu fui ler o porquê que o pai mandou pegar a sandália. Porque naquela cultura existiam duas formas de identificar um filho e um escravo. Um trabalhador escravo trabalhava descalço, enquanto o filho circulava calçado. Já pegou? Quando o filho retorna, ele está dizendo: pai, me deixa ser um profissional trabalhador. Aí o pai fala: bota uma sandália no pé dele. Posso te dar uma notícia? O desejo do pai nunca foi que um filho legítimo se transformasse em profissional dentro da sua casa. Pregador, eu não entendi. Lá vai. Profissional faz porque tem técnica, faz porque estudou, faz porque é bom, faz porque é habilidoso. E o filho faz porque ama, faz porque tem comunhão, faz porque gosta, faz porque gosta. Eu sei que isso daqui é difícil de pregar, mas está acontecendo nos dias atuais. Filhos que estão se transformando em profissionais. Há um problema muito grande quando você aprende a ser um profissional. Por quê? Porque o profissional desenvolve a estratégia para encenar, mesmo estando vazio. O profissional consegue pregar, mesmo sem ter comunhão com o pai. Consegue cantar, mesmo sem ter comunhão com o pai. Está no conjunto, mesmo sem ter comunhão com o pai. Agora tem um porém: um profissional exerce funções, mas não sente o pai, não se arrepia com o pai. Ai, meu Deus, hoje o pai me trouxe aqui para te dizer: eu não quero trabalhador, eu não quero profissional, eu quero filho que compartilha intimidade, que compartilha intimidade. Eu vou fechar, mas você precisa escutar isso aqui. Quando o mais velho ouviu que estava tendo uma festa, ele voltou e foi perguntar: que festa é essa? Aí alguém lhe respondeu: pastora, o teu filho voltou e o teu pai mandou matar o bezerro gordo e está dando uma festa. Aí ele se recusa a entrar. Isso daqui é a prova mais cabal que a graça também é para fariseu. Só que o problema é que o fariseu não consegue usufruir dos benefícios da graça. O fariseu, ao invés de entrar, ele quer questionar a entrada de quem foi primeiro. Como é que pode ele? Como é que pode ela? Aquele ali? Para de bobeira, fariseu, entra também. Para de querer ficar medindo a integridade de quem está na festa, porque na festa não tem ninguém perfeito. Me perdoe, populacho, todo mundo é vacilão por natureza, mas a graça me aceitou. A graça me aceitou. Aí ele está lá: eu não vou entrar. Aí a graça é tão linda que ele não entra, mas o pai sai. Quando o pai sai, explica para ele o que é a festa. Sabe o que ele fala? Eu te sirvo há tanto tempo como um escravo, e tu nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Escuta, gente, aqui está o problema de viver com o sentimento de escravo, de trabalhador. Porque ele fala com o pai: eu te sirvo como um escravo. Esse filho está voltando do campo, gente. Estava trabalhando para o pai, mas ele se sente um escravo. Aí sabe o que ele vai falar para o pai, pastor Daniel?
Tu nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Aí o pai fala: menino, você é bobo demais. Tudo que eu tenho é teu. Pregador, me explica esse negócio. Lá vai. Se tudo que era do pai também era dele, o bezerro cevado também era dele. Agora escuta, aqui está o problema de viver com sentimento de escravo. Por quê? Porque o sentimento de escravo te faz desejar um bezerro, um cabrito, quando você poderia desejar um bezerro. Você pegou? O sentimento de escravo te faz desejar o que é pequeno, quando o teu pai tem coisa grande para te dar. Para de bobeira. O sentimento de escravidão vai te fazer desejar e provar daquilo que é pequeno, mas quando tu assumir o posicionamento de filho, o pai vai liberar bezerro, o pai vai liberar novilho. Opa! Segura aí rapidinho a bateria. Eu posso ser um profeta para a sua vida. Eu vou profetizar contra o caos, vou profetizar contra a lógica. Ainda que o 2020 foi um 2020 de pandemia, de catástrofe, de Covid, eu quero profetizar debaixo da autoridade do nome de Jesus. O teu 2020 não será o ano do cabrito. O teu 2020 vai terminar com o ano do bezerro. O ano do bezerro. Deus ainda tem coisa grande para te apresentar antes do ano terminar. Tem uma graça tão boa aqui. Tem uma graça de Deus tão linda aqui em nosso meio. Reminda Citéria. Se coloca de pé, 12 minutinhos comigo, por favor. Eu vou orar por você e vou terminar. Pastor, só faz o apelo, eu não posso fazer. Escuta. Tá. Escuta. O filho volta. O pai deixa de cumprir a lei. E o que é deixar de cumprir a lei? Deixar de cumprir a lei é exercer misericórdia. Porque a misericórdia é quando você não recebe a justiça que merecia. E além de exercer a misericórdia, o pai exerce graça, porque o pai lhe dá presente. Só que desses presentes que o pai traz, eu amo isso, meu amigo Silas, porque o pai olha para ele, abraça ele, beija ele, aceita ele. No contexto, sujo, descalço. No contexto, com cheiro de chiqueiro, de porcos. O pai faz tudo isso por ele. Só que o pai olha para ele agora e fala assim: ó, fica aqui, servo, vai lá em casa, mata o bezerro cevado, prepara uma festa e traz a vestimenta limpa aqui. Provavelmente o filho está na porta da cidade. Essa é a ideia da parábola. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que o pai não pegou esse filho pela mão e não disse a ele: vamos lá em casa, que lá você toma um banho, se troca e está tudo em casa? Porque entre a porta da cidade e a casa do pai existe um caminho. Existe um? Existe um? Caminho. E no final desse caminho existe uma festa. Existe uma? Festa. Você ainda é do tipo de crente que acredita na festa no final do caminho? O que o pai está dizendo para ele é: meu filho, daqui para minha casa, que é onde acontece a festa, tem um caminho. No final do caminho tem uma festa. Mas espera aí, a festa é de quem? A festa é tua. A festa é para pecadores arrependidos. Agora, por que o pai manda trazer a vestimenta? É simples, porque no final do caminho tem uma festa para mim. Mas o que vai definir se eu entro nela ou não é a minha disponibilidade para se limpar enquanto eu caminho. Você não entendeu? Então lá vai. No final do caminho tem uma festa preparada para você, mas tu só entra nela se limpar durante a caminhada. Oh meu Deus!
Eu sei que você está acostumado a ver por aí uma galera que está usando a caminhada para fazer bagunça, está usando a caminhada para se sujar, está brincando de caminhar. Deixa se sujar enquanto caminha, mas quando chegar na porta da festa, eu duvido que entra, porque a festa está preparada para quem se limpou enquanto caminhava. Bata no peito e fala: a festa é minha, a festa é para mim, e é por isso que eu me limpo enquanto eu caminho, porque eu não quero ficar de fora. As irmãs que vão louvar já pode vir se achegando. Pastor me deu aqui a liberdade rapidinho, e eu quero perguntar a você que ouviu essa mensagem, jovem pregador, essa mensagem foi para mim. Eu que quero retornar, eu que estou na porta da cidade, desejando esse abraço do Pai, e eu não posso sair daqui sem pegar essa oportunidade. Venha.